Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou Ana Cláudia Lucas e sou professora de Direito Penal. Nesse curso, o nosso tema será o Direito Penal Econômico. Inicialmente, quero apresentar as alunas que estão conosco hoje aqui, a Sabrina, a Tamara e a Rafaela. Nossa aula hoje versará sobre a culpabilidade, o último elemento integrante do conceito analítico do crime. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas a fazer e quiserem encaminhar para a nossa resposta, podem enviá-los através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. É importante que, ao enviarem o e-mail com as perguntas, façam referência ao nome do curso, Direito Penal Econômico, e também ao nome do professor Ana Cláudia Lucas. Pois bem, a nossa aula hoje, ela versará sobre a culpabilidade. Inicialmente, vamos estabelecer o conceito de culpabilidade e depois, a seguir, vamos tratar sobre as causas de exclusão da culpabilidade e a sua relação com o direito penal econômico. E ainda vamos abordar dois outros temas relacionados à culpabilidade. Um deles sobre a responsabilidade penal em nome de outrem, que é um instituto, um setor que tem bastante relação com o direito penal econômico, e também a respeito da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, um outro tema também bastante polêmico. Para iniciar, eu gostaria de referir que o estudo da culpabilidade sempre traz, num primeiro momento, aquela velha indagação sobre se a culpabilidade é um elemento integrante do conceito analítico do crime ou se, na verdade, a culpabilidade é um pressuposto da pena, ou seja, um pré-requisito para a punição. Na verdade, nós temos essas duas nuances, ou seja, esses dois vieses com relação à ciência do direito penal no âmbito do conceito analítico do crime. Se nós adotamos uma postura ou uma posição trinômica no conceito analítico do crime, nós vamos precisar, então, aceitar a ideia de que há crime quando existe um comportamento humano, voluntário, que se traduza típico, ilícito e culpável. Nesse sentido, a culpabilidade integra o conceito de crime e crime haverá apenas se estiverem presentes, então, estes três elementos, da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. De outro modo, se nós aceitamos a noção bipartida do conceito analítico do crime, nós vamos dizer que o crime existe quando há comportamento humano típico e ilícito. Basta a ilicitude e a tipicidade e já teremos um comportamento criminoso, constituindo-se, portanto, a culpabilidade como um pressuposto, ou seja, como um pré-requisito para a pena. De modo que, sempre que o comportamento for caracterizado pela presença da tipicidade e da ilicitude, nós já podemos afirmar, nesta concepção, que crime existe. E aí, então, vamos passar para o exame da culpabilidade e verificar se, estando ela presente, o sujeito pode, merece e deve ser responsabilizado pelo seu comportamento. Na concepção anterior, trinômica, nós só vamos estar diante do crime se tivermos a reunião dos três elementos. Para o nosso curso aqui, ou seja, para as reflexões que vamos fazer a respeito do direito penal econômico, não é relevante adotarmos uma ou outra postura. Ou seja, qualquer das duas posturas a respeito do conceito de crime, tanto na concepção bipartida quanto na concepção trinômica, nos servirá, né, para as nossas reflexões sobre direito penal econômico e culpabilidade. Pois bem, satisfeita então essa primeira indagação, né, esse primeiro aspecto que é sempre um pouco tormentoso com relação à culpabilidade, a culpabilidade é um pressuposto da pena ou é um elemento integrante do conceito do crime?
Satisfeito esse primeiro momento, então nós podemos avançar um pouco mais. A culpabilidade, ela, no transcorrer da história do direito penal, ela foi sendo explicada a partir de teorias variadas. Tá? Nós tivemos, num primeiro momento, a culpabilidade sendo explicada a partir da chamada teoria psicológica da culpabilidade. Depois, passamos para um momento em que a teoria que fundava e explicava a culpabilidade era a teoria psicológico-normativa. Até chegarmos hoje à teoria que é adotada, independentemente da concepção bipartida ou a trinômica serem as escolhidas, para a definição, ou seja, para o conceito de culpabilidade, que é a chamada teoria normativa pura. Vou fazer, assim, um breve relato do conceito de culpabilidade em cada uma dessas teorias no âmbito do direito penal. A teoria psicológica da culpabilidade explicava a culpabilidade como sendo o vínculo psicológico que une o agente ao resultado. Nesse momento, ou seja, no momento da adoção da teoria psicológica pura da culpabilidade, os elementos objetivos, os elementos subjetivos do tipo, aqueles elementos que integram também a subjetividade da conduta, o dolo e a culpa, integravam o conceito de culpabilidade. Ou seja, o dolo e a culpa eram elementos da culpabilidade, porque era exatamente através do dolo ou da culpa que o agente, ou seja, o autor de determinada conduta, se vinculava ao resultado lesivo. De modo que não se reconhecia o dolo e a culpa como elementos da ação ou como elementos do tipo penal, porque naquele momento não se reconhecia o finalismo como a teoria que hoje funda e fundamenta o direito penal. Então, para essa teoria psicológica, a culpabilidade era isso, era um vínculo psicológico que une o agente ao resultado. Esse vínculo ele poderia traduzir-se pelo dolo ou poderia traduzir-se pela culpa. Desde logo, esse conceito de culpabilidade, ele não satisfazia plenamente. E por que não satisfazia o conceito de culpabilidade na perspectiva da teoria psicológica pura? Porque, na verdade, se indagava o seguinte: se culpabilidade é exatamente esse vínculo psicológico que une um agente a um resultado, por dolo ou por culpa, qualquer indivíduo, qualquer pessoa, tivesse ela as características e as qualidades específicas e especiais, poderia ser passível de culpabilidade. E, na verdade, não acontece assim, porque nós, enquanto pessoas, não somos iguais e nem podemos ser tratados, do ponto de vista do direito penal, como iguais no sentido da responsabilidade penal. Vejam bem, basta que se estabeleça, por exemplo, 3 ou 4 categorias de pessoas. Vamos pegar assim, uma pessoa absolutamente saudável, apta, sem qualquer tipo de patologia, num conceito que é um conceito bastante duvidoso, nós diríamos assim, uma pessoa normal, um adulto normal, ou seja, um adulto responsável, um adulto que tem absolutamente a consciência dos seus atos, dos seus afazeres e das suas condutas. Então, nós temos uma pessoa com essas características. Podemos ter, em contrapartida, uma outra pessoa. Por exemplo, um indivíduo patológico, um indivíduo que tem uma patologia qualquer, tem um mínus, portanto, porque não compreende, não consegue compreender perfeitamente as coisas da vida, não consegue reger a sua vida de maneira absolutamente sozinha e normal, senão com a ajuda de terceiros, enfim. Então, eu diria assim, um portador de um transtorno psicológico que lhe retire a capacidade de entendimento e de determinação, por exemplo. Vamos categorizar uma terceira pessoa. Vamos categorizar um adolescente, ou seja, um jovem lá com os seus 14 anos de idade. Então, este é um ser em desenvolvimento, um homem, uma mulher, que tem todo ainda um potencial de desenvolvimento físico, de desenvolvimento mental, ainda a ser desenvolvido.
E vamos estabelecer, então, uma quarta categoria de pessoas, uma criança. Uma criança lá com seus 7 anos de idade. Também, né, numa fase, num momento assim, muito inicial, muito preliminar da sua existência. Pois bem, essas 4 pessoas, uma criança, um adolescente, um adulto saudável, vou usar essa expressão, ou um adulto patológico, portanto doente, qualquer uma dessas pessoas poderia, a partir desse conceito de culpabilidade no âmbito da teoria psicológica pura, poderia vincular-se subjetivamente a um resultado. Basta que a gente pense assim, essas pessoas, qualquer uma delas, não pode ter vontade de matar alguém? É claro que pode. Uma criança de 7 anos pode ter vontade de matar, um jovem de 14 anos pode ter esta mesma vontade, pode se determinar, inclusive, nesse sentido. Um adulto patológico também poderá agir assim, assim como também aquele adulto que eu chamei aqui de saudável, responsável. Todas essas pessoas não só podem, como vamos imaginar, realizam essa conduta de morte, por exemplo, matam uma terceira pessoa. O que nós temos aqui? Um conceito de culpabilidade no âmbito da teoria psicológica pura, satisfeito. Essas pessoas, qualquer uma delas, se vincularam subjetivamente a um resultado. Significa dizer, quiseram matar uma outra pessoa. Mas a gente intui que a responsabilidade penal para estas pessoas com estas características e qualidades distintas não pode ser a mesma. Ou seja, o direito penal não pode exercer a punição para uma criança de 7 anos da mesma forma que fará em relação ao adolescente de 14, do mesmo modo que dispensará um tratamento também igualitário ao adulto patológico e, igualmente, ao adulto são. Nós intuímos, não precisamos de muitas explicações, nem no âmbito do direito penal, nem fora do direito penal, porque nós intuímos que a responsabilidade tem que ser diferente e ela tem que ser adequada, né, a cada ciclo, né, as características próprias do ciclo vital dessas pessoas e das suas características mais íntimas realmente. Pois exatamente por isso é que se percebia esse conceito de culpabilidade como um conceito não satisfatório, como um conceito, vamos dizer assim, aspas, né? Capenga, fecha aspas, significa dizer que precisava de um apoio, precisava de uma muleta para se realizar, então, a distinção da responsabilidade penal para essas pessoas. Uma vez, então, compreendida essa necessidade, a necessidade de que um acessório se estabelecesse ao conceito de culpabilidade para poder responsabilizar estes seres diferentes, né, esses desiguais, de maneira a igualá-los, é que surge a chamada teoria psicológico-normativa, que vem aí a explicar a culpabilidade ainda como um vínculo psicológico que une o agente ao resultado, mantendo como seus elementos o dolo e a culpa, mas fazendo inserir no conceito de culpabilidade o chamado elemento da imputabilidade. Ou seja, é pressuposto da culpabilidade a imputabilidade. Significa dizer a capacidade reconhecida de o agente responder pelos seus atos, a capacidade de conhecer a respeito do ilícito que ele comete e, inclusive, de determinar-se de acordo com essa compreensão. Então, a teoria, agora, ela passa a chamar-se teoria psicológico-normativa. Significa dizer, o conceito de culpabilidade ainda é um conceito psicológico, vínculo subjetivo que une o agente ao resultado, sendo seus elementos o dolo e a culpa, porém agregando um elemento normativo, ou seja, um elemento que a lei dirá se presente ou se ausente em determinadas ou em relação a determinadas pessoas, que é exatamente o elemento da imputabilidade. Daí, nós evoluímos para o conceito de culpabilidade que temos e que adotamos hoje no direito penal contemporâneo, que é exatamente o conceito normativo puro de culpabilidade. Por que surge a chamada, então, teoria normativa
pura da culpabilidade, estabelecendo agora uma nova modalidade, ou seja, um novo modelo de conceituação da culpabilidade. O surgimento da teoria psicológico-normativa teve relação direta com a introdução do finalismo do Welsel. Ou seja, quando nós passamos a adotar o finalismo e quando percebemos que o dolo e a culpa, esses elementos subjetivos, estavam presentes no agir humano e, portanto, na tipicidade, se retirou da culpabilidade esses elementos. Então, aquilo que a culpabilidade tinha de psicológico, ou seja, a relação do agente com o resultado do ponto de vista psicológico, acabou sendo extraído do conceito de culpabilidade. E a culpabilidade ficou portando apenas o elemento da imputabilidade. Isso fez com que se passasse a pensar a culpabilidade agora como um juízo de reprovação. Ou seja, na teoria normativa pura, a culpabilidade ela se traduz pelo juízo de reprovação da conduta do agente. Porque se reprova a conduta do agente, é que ele é passível de culpabilidade. E esta reprovação, ela é medida a partir exatamente da presença de 3 elementos normativos. Significa dizer, 3 elementos que a lei exige estejam presentes para que determinada pessoa possa responder criminalmente pelos seus atos. Assim, hoje, a culpabilidade tem um conceito normativo, ela é um juízo de reprovação da conduta do agente, portadora, a partir da teoria normativa pura, de 3 elementos que logo nós vamos referir sobre eles. Mas ainda no ponto de vista do conceito, desse momento mais introdutório aqui da nossa aula de hoje, o termo culpabilidade em direito, e especialmente em direito penal, pode ser compreendido em 3 vertentes distintas. Quando nós ouvimos essa expressão culpabilidade, nós podemos compreendê-la de 3 modos distintos. A culpabilidade ela pode ser tratada como fundamento da pena. E é exatamente como fundamento da pena que ela corresponde a esse juízo de reprovação a que eu me referia agora há pouco. Quando a culpabilidade, então, se constitui desses 3 elementos, que logo nós vamos falar sobre eles, dentro de uma perspectiva normativa pura, nós estamos tratando essa expressão e esse instituto culpabilidade como fundamento da pena. Mas nós podemos ter a culpabilidade num outro viés. A culpabilidade agora é compreendida não como fundamento da pena, mas sim como medição da pena. Ou seja, a culpabilidade como o grau de reprovação da conduta do agente. Basta que lembremos, por exemplo, que o artigo 59 do Código Penal, que é o artigo que traz as circunstâncias judiciais reguladoras da aplicação da pena, ou seja, aquelas circunstâncias que o juiz deve observar no momento em que ele vai, então, efetivar a sanção penal, a sanção criminal, pela prática de um evento delituoso de qualquer natureza, o juiz, pelo que diz o artigo 59, ele deve atender, num primeiro momento, exatamente à culpabilidade. A culpabilidade aqui está sendo usada não como fundamento da pena, mas a culpabilidade aqui está sendo utilizada como um elemento de medição da pena. O juiz, ao aferir pelo artigo 59 a culpabilidade, ele vai como que dosar o grau de reprovação da conduta do agente. Se aquela conduta é mais reprovável ou menos reprovável. Quanto mais reprovável ela for, mais pena o agente deve merecer. Quanto menos reprovável for a conduta, obviamente, menos sanção criminal ele deve merecer. Não é apenas o juízo aqui de culpabilidade que vai balizar, evidentemente, a aplicação da pena. A leitura do artigo 59 do Código Penal vai permitir aos senhores e às alunas aqui verificar, por exemplo, que ali aparecem outros elementos ou circunstâncias judiciais.
O artigo 59 refere o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, à conduta social, às circunstâncias, motivos e consequências do crime e até mesmo ao comportamento da vítima, ele vai escolher a sanção e dosá-la de acordo com a necessidade, com o seu poder discricionário. Então, a culpabilidade não é o único elemento da medição da pena, mas se afigura como um dos principais elementos, tanto que no próprio artigo 59 aparece, né, em primeiro plano, ou seja, é o primeiro elemento que constitui-se balizador da pena. E, por fim, ainda, a culpabilidade como expressão e como instituto, ela pode aparecer como um conceito contrário à responsabilidade objetiva. E aí nós temos o chamado princípio da culpabilidade, aquele princípio que diz que no âmbito do direito penal as condutas só podem ser punidas se o agente tiver dado causa a elas por intermédio do dolo ou, no mínimo, por intermédio de culpa. O direito penal não adota o modelo da responsabilidade objetiva, ou seja, aquela responsabilidade que advém apenas do resultado que se produziu. Não, ao contrário, a responsabilidade no direito penal é uma responsabilidade pessoal, ela necessita ser identificada do ponto de vista do seu agente e, inclusive, é necessário que se estabeleça se o agente agiu com dolo ou com culpa, porque a responsabilidade penal pelos crimes dolosos difere da responsabilidade penal, como se sabe, dos chamados crimes culposos. Então, aqui, neste último setor, a culpabilidade estaria sendo utilizada como um conceito contrário ao conceito de responsabilidade penal objetiva. Nos interessa, na nossa análise para a nossa aula, a responsabilidade, ou melhor, a culpabilidade como fundamento da pena. Então, é aquela primeira vertente, aquele primeiro viés, pois é este espectro da culpabilidade, ou seja, como fundamento da pena, que interessa ao conceito analítico do crime. Dito isso, nós podemos avançar, então, para os elementos que integram a culpabilidade hoje, a partir exatamente da teoria normativa pura. A culpabilidade, como juízo de reprovação, se estabelece a partir da presença de 3 elementos normativos, que a constituem, portanto. O primeiro elemento da culpabilidade é a chamada imputabilidade. O segundo elemento da culpabilidade é a chamada exigibilidade de conduta adequada ao direito. E o terceiro elemento da culpabilidade é a chamada potencial consciência da ilicitude. De modo que só existe culpabilidade se estiverem presentes esses 3 elementos numa situação casuística, numa situação concreta. É preciso a imputabilidade, é preciso a exigibilidade de conduta adequada ao direito e é preciso a potencial consciência da ilicitude. A falta de qualquer desses elementos traduz ausência de culpabilidade. O que é a imputabilidade? Os conceitos desses 3 elementos, eles se estabelecem na legislação penal brasileira contrário sensu. Significa dizer, a lei não diz quando há imputabilidade. A lei estabelece exatamente quando ela não existe. Do mesmo modo, não há dispositivo penal que me diga o que seja a exigibilidade de conduta adequada ao direito. O que existem são circunstâncias que excluem essa exigibilidade. E do mesmo modo com relação à potencial consciência da ilicitude. Não há nenhuma norma que me explicite o que é potencial consciência da ilicitude. Mas existem normas que me indicam quando que esta potencial consciência da ilicitude não está presente. E é exatamente por intermédio destas normas que aparecem as chamadas causas de exclusão da culpabilidade. Ou seja, ao excluir a imputabilidade, ao excluir a potencial consciência da ilicitude e ao excluir a exigibilidade de conduta adequada ao direito, o legislador acabou por listar as chamadas causas de exclusão da
culpabilidade. Algumas delas fazem desaparecer a imputabilidade, outras fazem desaparecer a exigibilidade de conduta adequada ao direito e ainda outras, por fim, a potencial consciência da ilicitude. Do mesmo modo que acontece com a ilicitude e com a tipicidade, é possível identificar-se, primeiro, na legislação penal, as chamadas causas legais de exclusão da culpabilidade. Mas também é no ambiente da culpabilidade, e ainda mais especificamente no âmbito do direito penal econômico, que surgem as causas extralegais de exclusão da culpabilidade. Ou seja, o direito penal econômico, ele também é um campo fértil para o surgimento de situações que excluem ou que podem ser excludentes da culpabilidade, ainda que estas situações não estejam listadas, não estejam previstas na legislação penal brasileira. Para organizar aqui a nossa aula, eu vou tratar primeiro das chamadas causas legais de exclusão da culpabilidade. Vou referir primeiro aquelas causas que excluem exatamente a imputabilidade, que vem a ser a capacidade que precisa ter uma pessoa para ser responsabilizada de entendimento e de determinação. Só se pode responsabilizar criminalmente alguém quando este alguém é capaz de entender o que faz e, para além disso, capaz também de determinar-se de acordo com essa compreensão. Ou seja, eu compreendo que este comportamento é inadequado, eu compreendo que esse comportamento contraria o direito, mas mesmo assim eu o realizo. Mesmo podendo não realizá-lo, eu realizo. Então eu tenho capacidade de entender que estou me comportando de maneira ilícita, né? Eu tenho a compreensão disso, mas mesmo assim eu vou e realizo essa conduta contrária ao direito. Isso é a imputabilidade. E há causas que excluem a imputabilidade. Elas aparecem na legislação penal brasileira, fundamentalmente, no artigo 26 e 27 do Código Penal. O artigo 26 do Código Penal trata da inimputabilidade por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. De modo que se uma pessoa realiza um ato típico, um comportamento ilícito, mas ela está desprovida dessa capacidade de entendimento e de determinação, porque acometida por uma patologia, por uma doença ou por um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ela estará ao abrigo de uma causa de exclusão da culpabilidade identificada como inimputabilidade. No âmbito do direito penal econômico, isso pode acontecer. Um empresário, por exemplo, ele pode ser acometido num determinado momento do seu ciclo vital por uma patologia, por uma doença, que lhe retire a capacidade de entendimento e de determinação. E nesse momento em que ele tem, então, comprometida a sua capacidade de entendimento e de determinação, ele poderá realizar um fato típico e ilícito no âmbito da criminalidade econômica e vir a ser beneficiado pela exclusão dessa circunstância. Até porque nós temos patologias, né, que são caracterizadas pelos chamados surtos. Né? Uma pessoa patológica, ela não necessariamente passará a vida dela toda sendo patológica. Importa sempre para o direito penal é verificar se no momento em que a pessoa agia, essa capacidade de determinação e de entendimento estava ou não presente. Se ficar demonstrado que não estava presente, porque ali havia um sintoma e um diagnóstico, mais do que um sintoma de uma patologia, esta pessoa será considerada inimputável. Isso é possível em qualquer setor do direito, isso é possível para qualquer crime e também é possível reconhecer-se no âmbito, óbvio, da criminalidade econômica. Além da inimputabilidade por doença mental, do artigo 26, também nós temos a inimputabilidade por menoridade. O artigo 27 do Código Penal trata sobre a inimputabilidade por menoridade, sustentando que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, né, e responderão por suas condutas lesivas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
embora também possa parecer de algum modo estranho ou esquisito, no âmbito da criminalidade econômica, a ausência de responsabilidade, a ausência de culpabilidade por inimputabilidade por menoridade também pode estar presente. Porque, vejam, a inimputabilidade penal por idade, ela se estabelece até o limite dos 18 anos. Então, só a partir dos 18 anos o sujeito passa a ser capaz de responder criminalmente pelos seus atos. Hoje nós não desconhecemos que há muitos jovens que se estabelecem, inclusive comercialmente, né, que conseguem uma emancipação antecipada do ponto de vista do direito civil. Eu sempre lembro nesse setor que as empresas, as grandes empresas, né, relacionadas às mídias, às tecnologias de comunicação e de informação, muitas delas foram criadas e cunhadas por jovens, né, por pessoas bastante jovens, inimputáveis, civilmente capazes, porque esse estabelecimento, né, comercialmente, com recursos próprios, é capaz de trazer a responsabilidade civil antecipada, mas não é capaz de trazer a responsabilidade penal antecipada. Então, eu posso ter, daqui um pouco, um empresário, eu posso ter, portanto, um agente de comportamentos relevantes do ponto de vista do direito penal econômico, incapaz de culpabilidade pela inimputabilidade por menoridade, por se tratar, por exemplo, de um jovem de 17 anos ou de um jovem de 16 anos. Ele não tem a capacidade penal, portanto, qualquer comportamento atentatório contra as relações econômicas praticados por esse sujeito, né, vai estar ao abrigo da causa de exclusão da culpabilidade e inimputabilidade por menoridade. Afora essas duas, do artigo 26 e 27, a legislação extravagante também faz referências, por exemplo, no âmbito das drogas, né, quando há dependência química, o sujeito também se constitui inimputável. Mas aí o exemplo da inimputabilidade por doença mental vai servir tranquilamente para caracterizar essa hipótese também. Além disso, nós temos causas que excluem a exigibilidade de conduta adequada ao direito. E elas estão previstas no artigo 22 do Código Penal brasileiro, que são a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Lá no artigo 22, e eu sempre faço a referência aqui da necessidade da leitura da legislação, já que aqui não temos tempo suficiente para fazê-lo, lá no artigo 22 aparecem essas duas circunstâncias que afastam a exigibilidade de conduta adequada ao direito pela coação moral irresistível ou pela obediência hierárquica. E, por fim, nós podemos ainda citar as circunstâncias que são afastadoras da potencial consciência da ilicitude. Aparecem aqui, também previstas na legislação penal, o artigo 21, que trata exatamente do chamado erro de proibição, ou seja, quando uma pessoa age, se comporta de modo a desconhecer, não ter possibilidade de conhecer a ilicitude do seu comportamento. Vejam, aqui não é desconhecer a lei, é desconhecer o proibido. Ou seja, a pessoa, ela sabe, ela reconhece a existência da lei, mas ela pensa que aquele seu atuar, naquelas condições, está autorizado, ou seja, não é proibido. Por isso, o Instituto chama-se erro de proibição. A pessoa erra sobre o proibido do seu comportamento. Então, ela não teve condições, ela não teve a potencialidade de conhecer a ilicitude do seu comportamento. E, além do erro de proibição, também como causa excludente da culpabilidade pelo desaparecimento da potencial consciência da ilicitude, aparecem as chamadas discriminantes putativas. Talvez, no âmbito do direito penal econômico, estou segura que sim, as causas relacionadas ao erro de proibição e aquelas circunstâncias relacionadas também à inimputabilidade são as que mais aparecem para excluir exatamente a culpabilidade no âmbito do direito penal econômico. É possível, por ignorância, em algumas situações casuísticas, e aqui eu também faço um parênteses para chamar a atenção que a avaliação sobre a presença ou a ausência da culpabilidade pela presença ou pela ausência desses elementos que constituem o conceito de culpabilidade é sempre uma avaliação
casuística, é sempre uma avaliação que atende à necessidade de um caso concreto. Não é possível, a priori, estabelecer-se assim um elenco, senão aquele que já está contemplado na legislação penal. E daí porque também é bom que eu já refira a possibilidade do reconhecimento de inúmeras causas de exclusão da culpabilidade, ditas inominadas ou extralegais. Afora essas causas legais, também, como referi agora recentemente, aparecem as causas extralegais. São várias, inominadas, mas algumas nós podemos referir, até porque já foram objeto do nosso estudo aqui num outro momento. Eu quero relembrá-los de que falamos a respeito do princípio da adequação social como uma causa de exclusão da tipicidade. E naquele momento que eu referi sobre esse princípio como excludente de tipicidade, eu chamava a atenção de todos vocês sobre o quanto existe de coringa no princípio da adequação social, porque em determinados momentos ele se ajusta perfeitamente à exclusão da culpabilidade. No âmbito do direito penal econômico, a adequação social de determinadas condutas praticadas pelos empresários, pelos gestores, como eu referia também nas excludentes de ilicitude, podem gerar o reconhecimento da adequação social e o afastamento da culpabilidade. Então, o princípio da adequação social, ele também é um princípio que vai servir no âmbito do direito penal econômico para afastar a culpabilidade em determinadas situações, em determinados eventos lesivos. Demais, o erro de proibição também é uma causa, como eu referi, que constitui um campo também fértil para a exclusão da culpabilidade e até mesmo as chamadas inimputabilidades. Vencida essa etapa das causas de exclusão da culpabilidade e da relação delas com o direito penal econômico, é interessante passar para o penúltimo ponto da nossa aula a respeito de culpabilidade, que diz sobre a responsabilidade penal pela atuação em nome de outrem. O que significa isso? Responsabilidade penal pela atuação em nome de outrem. No âmbito do direito penal econômico, encontram-se, assim, discussões acirradas sobre a possibilidade de uma pessoa vir a ser responsabilizada criminalmente em razão de condutas praticadas por terceiros. Ora, não vamos esquecer em nenhum momento que a responsabilidade penal é uma responsabilidade pessoal, por todas as razões que já vimos aqui, até mesmo pelo próprio conceito de conduta, de base substantiva do crime. Mas o que acontece no âmbito do direito penal econômico? É comum, não é raro, que nessa criminalidade econômica, exatamente pela difusão da gestão empresarial, da gestão financeira, fique mais difícil estabelecer quem, afinal, é o autor daquele comportamento que ataca ou que ameaça de lesão as relações econômicas. De modo que daqui um pouco seria útil ou seria talvez recomendável que se pudesse punir o gestor, o diretor, o proprietário, o sócio majoritário, enfim, ou o conselho de administração como um corpo coletivo e todas as pessoas que dele fazem parte, se pudesse punir todas essas pessoas em razão da atitude ou do comportamento lesivo praticado por um outro, que não se sabe bem quem é, dentro daquela difusão da empresa, mas que resultou num dano ou numa lesão, ou seja, cujo comportamento promoveu como consequência uma lesão ou uma ameaça de lesão. No âmbito do direito penal brasileiro, isso é absolutamente impossível, ou seja, não se estabelece a responsabilidade penal em nome ou pela atuação ou em nome de outrem. A responsabilidade é penal, desculpem, a responsabilidade penal é pessoal, ela precisa identificar o seu autor para que a imputação possa ser realizada. Não há nenhuma possibilidade no Brasil, hoje, salvo se nós, daqui um pouco,
adotarmos uma outra postura e até mesmo um outro conceito fragmentário e analítico do crime. Então, talvez, dentro de uma outra perspectiva de dogmática jurídico-penal, se possa alcançar, né, esta possibilidade. Até porque ela já foi alcançada em legislações de outros países. Em outros países é possível essa responsabilidade penal pela atuação em nome de outrem. Mas no Brasil, definitivamente, nós não temos um ambiente favorável. Podemos lançar a pergunta: seria razoável, no âmbito da criminalidade econômica, que adotássemos essa postura, né, que repensássemos a estrutura da dogmática jurídico-penal para contemplar essa possibilidade? Estaria o direito penal econômico exigindo, né, essa nova postura? Seria insuficiente a proteção penal no âmbito da criminalidade econômica tal qual como nós temos hoje? Dependendo da forma como respondamos a essas indagações, então nós vamos nos manifestar mais favoráveis ou menos favoráveis à responsabilidade penal pela atuação em nome de outrem. E, por fim, enfrentando então agora o último aspecto, o último item ou ponto do nosso tema de hoje, da culpabilidade, vamos falar sobre uma outra situação muito tormentosa no âmbito da responsabilidade empresarial e da responsabilidade no direito penal econômico, que é exatamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Já falei aqui, vou repetir uma vez mais, que a responsabilidade penal ela é pessoal. Desde o conceito de conduta, desde o conceito do comportamento humano, se exige, e aqui já me traí, o comportamento tem que ser humano e o comportamento tem que ser voluntário. De modo que toda a concepção do conceito analítico do crime está fundado na pessoa, ou seja, no agente como o seu autor. De modo que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, só por isso já enfrenta alguma dificuldade no ajustamento dessa responsabilidade ao próprio conceito de crime. Pensem, eu falava agora há pouco da culpabilidade e eu dizia que o principal, não é o principal, mas o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. A imputabilidade como capacidade de entendimento e de determinação. A pergunta que fica no âmbito da responsabilidade penal das pessoas jurídicas: qual é a capacidade de entendimento e de determinação de uma pessoa jurídica? Ou, dito de outro modo, pessoa jurídica tem capacidade de entendimento ou de determinação? É claro que não. Nós sabemos a resposta, porque a pessoa jurídica é um ente, ela é uma ficção. Ou seja, eu não posso atribuir capacidade de entendimento ou de determinação à pessoa jurídica. Eu posso atribuir capacidade de entendimento e de compreensão, de determinação às pessoas que integram a pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica em si, como um ente, obviamente que não tem essa capacidade. Portanto, não é passível de imputabilidade. Então, como nós vamos responsabilizar criminalmente as pessoas jurídicas? Essa é uma indagação que fica. Porém, nós sabemos que no âmbito do direito penal, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas é possível. E ela se estabeleceu como possível a partir da Constituição Federal de 88 e depois com o surgimento da Lei 9.605, de 98, que trata exatamente sobre as ações lesivas ao ambiente. De modo que, em se tratando de direito penal, a única possibilidade existente de responsabilidade penal da pessoa jurídica, independentemente da responsabilidade penal dos seus sócios, dos seus diretores, dos seus gerentes, dos seus empregados, está exatamente no âmbito do direito ambiental. Eu só tenho esta possibilidade. E eu estou frisando muito sobre isso porque, não raro, se cometem alguns equívocos pensando que a responsabilidade penal da pessoa jurídica também está presente lá no Código do Consumidor. Há uma ideia falsa, equivocada, que decorre exatamente de um artigo do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8078/90, que é o artigo 75. Dali, num determinado momento, se passou a pretender que estivesse prevista a responsabilidade penal das pessoas jurídicas
por atos lesivos às relações de consumo. Esse artigo 75, ele diz assim: quem de qualquer forma concorrer para os crimes referidos neste Código, ou seja, no Código de Defesa do Consumidor, incide nas penas a estes cominadas na medida da sua culpabilidade. E agora, diz, bem como o diretor, o administrador, o gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer outro modo aprovar o fornecimento, a oferta, a exposição à venda, a manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por eles proibidas. Em face desse artigo 75, se pretendeu, como eu referi, dizer-se que aqui está presente a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E não é verdade. O que se estabelece aqui é a responsabilidade pessoal dos administradores listados aqui, diretor, administrador, gerente. Então, a responsabilidade pessoal desses indivíduos por práticas lesivas às relações de consumo. De modo que não existe a possibilidade de pretender se reconhecer também no âmbito das relações de consumo a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Repito que essa responsabilidade está presente no direito penal brasileiro apenas em relação aos crimes contra o ambiente. A pergunta que também nós podemos nos fazer aqui, cuja resposta vai interessar para uma ou outra tomada de posição, é no sentido de deveríamos ter na legislação penal brasileira outras previsões sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica ou não? Ou seja, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela também deveria estar presente em comportamentos lesivos às relações econômicas? Seria necessário nos crimes financeiros? Seria necessário nos crimes previdenciários? Essa responsabilidade ela seria útil da pessoa jurídica no âmbito dos crimes tributários? Bem, a forma como respondamos a estas indagações vai nos conduzir a uma posição afirmativa. Sim, seria interessante e razoável expandir-se as possibilidades de responsabilidade penal da pessoa jurídica também para esses setores do direito. Ou, se a nossa resposta fosse negativa, então estaríamos negando a necessidade da responsabilização da pessoa jurídica por atos lesivos ao ambiente. Gostaria de fazer uma pausa para ouvir das alunas se há alguma pergunta. Professora, no âmbito da criminalidade econômica, como se resolve a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica? Pois então, a pergunta da Rafaela tem relação com o que eu acabava de dizer. Eu diria então assim para a Rafaela, não se resolve. Por que não se resolve o problema? Porque, na verdade, a previsão da responsabilidade penal das pessoas jurídicas só existe no âmbito dos crimes ambientais, ou seja, naquelas ações lesivas ao ambiente, previstas lá na Lei 9.605. Então, ela não se resolve, ou seja, nós negamos a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica na criminalidade econômica. Bom, mas aí então vem esse outro viés, essa outra perspectiva. Nós podemos pensar, seria útil ter-se essa responsabilidade penal e, portanto, seria interessante que as legislações próprias, sistema financeiro, tributário, previdenciário, previssem e estabelecessem essa responsabilidade? Isso poderia ser interessante sob certo aspecto, eu penso. Especialmente porque muitas vezes a responsabilidade pessoal que traz como sanção natural a privação da liberdade não é uma boa resposta no sentido pedagógico da pena à criminalidade econômica. Nem sempre a punição que se impõe a um gestor, a um administrador ou a um empresário, traduzida essa sanção, essa resposta na privação da liberdade, não se constitui a melhor reprimenda do ponto de vista pedagógico, ou seja, daquela função que a pena deve cumprir, de intimidação, daquela função que a pena deve cumprir, de prevenção geral. Parece que não é realmente a melhor alternativa. De modo que, se nós pensássemos numa responsabilidade penal da pessoa jurídica, com uma punição mais bem adequada, com
aproveitando inclusive aquelas penas, né, aquelas medidas sancionatórias que estão previstas na lei dos crimes ambientais, talvez nós pudéssemos dar uma resposta mais bem adequada à criminalidade econômica. Mas, num primeiro momento, realmente, Rafaela, não se resolve a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Por quê? Por ausência de previsão, ou seja, nós não temos no âmbito da criminalidade econômica uma previsão para responsabilizar o ente, a ficção, se não responsabilizar as pessoas que integram, né, a pessoa jurídica. Mais alguma pergunta? Pois não. A impessoalidade no âmbito das organizações públicas ou privadas não seria uma causa de impunidade na criminalidade econômica? Pois bem, realmente a impessoalidade na formação, na concepção das entidades públicas ou privadas que estão aí ou que têm relação mais íntima com o direito penal econômico, elas podem gerar a impunidade. Exatamente porque não se permite, no âmbito do direito penal brasileiro e no âmbito do direito penal econômico, por óbvio também, a responsabilidade penal em nome de outrem. De modo que, se eu não identifico perfeitamente quem seja o autor daquela conduta, eu não vou ter nenhuma possibilidade de punir aquele comportamento pelo risco que ele traduziu à sociedade ou até mesmo pelo dano que ele produziu. Então, essa impessoalidade, ela pode gerar, sim, uma impunidade. E talvez também por isso nós tivéssemos uma boa razão para a responsabilidade da pessoa jurídica. Porque ainda que não conseguíssemos estabelecer ou identificar a pessoa do infrator, aquele que é o responsável pela produção do resultado lesivo ou ameaçador, eu não sei quem ele é, mas eu sei que partiu daquela pessoa jurídica. Portanto, se nós tivéssemos a possibilidade de punir a ficção, nós também estaríamos trabalhando num ambiente de menor ou de menos intensa impunidade. Então, eu te responderia realmente, Tamara, de maneira efetiva, ou seja, essa impessoalidade, ela pode gerar realmente alguma impunidade pela dificuldade de estabelecer-se o autor do fato delituoso. Mais alguma indagação? Muito obrigada pelas perguntas. Pois bem, estamos chegando ao final, né, da nossa aula de hoje e seria interessante, então, fazer uma pequena retomada daquilo que tratamos na aula a respeito de culpabilidade. Hoje, nós falamos sobre o conceito de culpabilidade, sobre as diversas teorias que buscaram, no transcorrer do tempo, definir o que seja a culpabilidade. Também referimos na sequência sobre as diversas perspectivas ou dimensões em que a culpabilidade é compreendida no âmbito do direito penal. E logo a seguir falamos das causas de exclusão da culpabilidade e das relações que essas causas de exclusão também têm com o direito penal econômico. Ainda, por fim, falamos sobre a questão da responsabilidade penal pela atuação em nome de outrem, né? Uma ausência na legislação penal brasileira, uma impossibilidade na legislação penal brasileira, e ainda falamos, por fim, sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, esse aspecto também tormentoso no que diz respeito ao direito penal econômico. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que, havendo dúvidas, elas podem ser encaminhadas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br, sempre com a referência ao nome do nosso curso, Direito Penal Econômico, e ao nome do professor, Ana Cláudia Lucas. Também eu gostaria de convidar a todos para que conheçam e assistam os outros programas da família Saber Direito, através dos sites www.youtube.com/saberdireito responde e www.youtube.com/saberdireito debate. Assim também, quem não teve oportunidade de assistir todas as aulas poderá fazê-lo também acessando www.youtube.com/saberdireito aula. Muito obrigada pela atenção de todos e encerramos aqui o curso sobre Direito Penal Econômico.